Evangelho, domingo da 13ª semana do Tempo Comum, hoje, solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 13ª semana do Tempo Comum, hoje, solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o 13º domingo do Tempo Comum abre espaço para celebrarmos a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. E é com grande alegria que hoje recebemos o 16º capítulo do Evangelho de São Mateus, o diálogo de Jesus com os seus discípulos na região de Cesareia de Filipe, onde Pedro irá fazer, em nome dos discípulos, a sua profissão de fé. No dia de hoje, quando a igreja celebra a memória dos dois grandes apóstolos, é importante que nós nos perguntemos sobre o testemunho de São Pedro e de São Paulo, aqueles traços em comum a respeito da vida dos apóstolos nas mãos de nosso Senhor. E aqui eu queria começar com vocês a olhar esses detalhes e a perceber esses sinais que no corpo da liturgia, seja da missa da vigília como da missa do dia, nós podemos, vendo a vida dos dois apóstolos, recolher com muita evidência. Se começamos, ou melhor, se tomamos o Evangelho como referência, temos algo que é essencial já de cara. A primeira coisa é que todos dois buscavam a Deus. Tanto Pedro quanto Paulo buscavam o Senhor. Eram homens que traziam consigo a fé no Deus vivo de Israel. Um, na sua simplicidade como pescador, acompanhava seu irmão André na busca pelas coisas de Deus, tanto que André, como nós bem sabemos, era um discípulo de João Batista. E como já tivemos a ocasião de falar em outros momentos, como os irmãos trabalhavam juntos para que André pudesse seguir João Batista em sua pregação, era necessário que o irmão Pedro trabalhasse sozinho e não tivesse a sua companhia. E essa faina de trabalho não era coisa simples. O que significa dizer que seu irmão não apenas aprovava, mas como, com a sua própria dedicação pessoal, Pedro ajudava André a permanecer discípulo de João Batista. Da outra parte, temos Paulo, que recebe a formação farisaica e durante o seu inteiro percurso formativo, sempre buscou a fidelidade ao Senhor e a retidão sobre os ensinamentos da lei dos profetas. E dedicou a sua vida também a cumprir e a buscar aquilo que o seu Senhor lhe dizia. A ambos o Senhor veio ao encontro. E aqui tem algo antes de falarmos do encontro com Jesus, que o Senhor no Evangelho de hoje vai declarar para Pedro, mas que é uma verdade comum no coração dos dois apóstolos. Deus falou ao coração deles. Quando Pedro, no Evangelho de hoje, faz a
profissão de fé, Jesus declara imediatamente que não foi um ser humano que lhe revelou aquilo, mas o próprio Pai que está nos céus. A revelação, aqui nós estamos diante da profissão de fé de Pedro, que vai se tornar a profissão de fé da igreja. Mas essa profissão de fé, esse conhecimento, só Deus poderia dar-nos a conhecer. E o Senhor escolheu o coração de Pedro. E através de sua voz, de sua declaração, fez-nos conhecer algo que era reservado, um conhecimento que era reservado à intimidade do Deus Altíssimo. Bendito seja o nome do Senhor, porque tanto no coração de Pedro quanto no coração de Paulo, Deus fala intimamente e entrega, revela os seus segredos, a fim de que os homens possam conhecer a verdade. Então, a intimidade com a qual o Senhor fala o coração dos apóstolos é comum tanto em Pedro quanto em Paulo, que no caminho de Damasco irá ouvir a voz do Senhor e será alcançado diretamente por ele e compreenderá de maneira inequívoca que em cada um dos discípulos de Cristo está o próprio Senhor. Aquilo que Jesus havia ensinado aos seus discípulos em Jerusalém, aos apóstolos, Paulo agora estava tendo claro e evidente conhecimento. E estava sendo, podemos assim dizer, revelado com precisão esta verdade, que o Senhor permanece vivo, unido aos seus discípulos. Então ambos têm um coração aberto à escuta do Senhor, ambos buscam o Senhor e ambos têm a alegria de receberem as verdades reveladas pelo Senhor, ou seja, de ouvirem na intimidade o que o Senhor tem a falar de si. Belíssimo isso. E não para por aí. Ambos se deixam enamorar de Deus. Ao perceberem que o Senhor lhes fala ao coração, não se tornam soberbos, não se tornam orgulhosos, mas demonstram um amor e um desejo de fidelidade maior pelo Senhor. Reconhecem a própria pequenez, o próprio limite, mas o que se dá, e isso nós podemos recolher na evidência da vida dos apóstolos, é que eles mesmos se entregam para quê? Para estarem mais disponíveis ao Senhor. E aqui se dá algo importante na vida de ambos. Assim como na vida de Paulo, o encontro com Jesus o fez rever os seus atos e, atenção, porque isso é muito bonito, aceitar ser educado por outros, porque na verdade o Senhor fala ao coração de Paulo. Paulo vai em crise porque estava seguindo um caminho diametralmente oposto àquele que Jesus queria, ou seja, estava indo na direção contrária, estava perseguindo os cristãos. Então existe um choque de consciência, ao mesmo tempo é preciso que ele entenda mais. Não diz o texto que uma luz interior iluminou a alma de Paulo e lhe deu o perfeito conhecimento sobre todas as coisas, né? Ele ficou cego. E ele, durante o período da cegueira, foi acompanhado pelo Senhor, e nós vamos ouvir no livro dos Atos dos Apóstolos que ele estava em oração. Assim o Senhor vai dizer a Ananias. E confia Paulo aos cuidados de Ananias, para que Ananias o instrua, para que Ananias o cure da sua cegueira, mas também será ao lado desse irmão que ele irá tomar conhecimento e ao mesmo tempo irá aprender mais sobre Jesus. Então, o Senhor quer orientar, corrigir o coração do apóstolo, e o apóstolo com docilidade aceita a correção que o Senhor lhe propõe e aceita ser entregue nas mãos de um seu irmão para ser instruído. Ele, que já era um homem de grande erudição,
humildemente aceita ser corrigido por Deus e ser acompanhado por aqueles servos a quem o Deus Altíssimo confia. Não foi diferente na vida de Pedro. Também o Senhor, após a profissão de fé, irá corrigi-lo, porque Pedro terá dificuldade em aceitar que Jesus fale do sacrifício da cruz. A paixão, que ainda era algo difícil de ser compreendida, mas que o Senhor estava agora com proximidade falando aos discípulos, não vem imediatamente aceita por Pedro, e Pedro vai dizer, chamando Jesus à parte, que Deus não permita que isso aconteça contigo, tentando quase persuadi-lo a não deixar-se conduzir por Deus sobre esse ponto. E Jesus vai severamente corrigi-lo, dizendo: afasta-te de mim, Satanás, vai para trás de mim, para ser mais exato. Os teus pensamentos não são como os pensamentos de Deus, e o corrige ali imediatamente. E Pedro aceita a correção. Pedro, com humildade, acolhe o que o Senhor lhe fala e permite que o Senhor lhe instrua. Ele, que ouviu o louvor a respeito da profissão de fé, não desejou ser maior do que os outros. Mas quando errou, sendo publicamente e evidentemente menor do que os outros, aceitou que o Senhor o corrigisse diante de todos e humildemente colocou-se no seu seguimento. Uma característica do coração dos dois apóstolos é aquela de deixar-se educar por Deus, deixar-se corrigir por Ele. O Senhor quer nos falar as coisas íntimas de seu coração, mas ao mesmo tempo, nem sempre estaremos com o nosso coração ou preparado ou suficientemente iluminado para acolher o que o Senhor nos fala. Então, é fundamental que o coração do apóstolo seja humilde para deixar-se corrigir, orientar-se pelo Senhor, iluminar-se pela ação de Deus e suficientemente humilde para deixar-se ser entregue às mãos daquele servo, daquele irmão, daquela irmã que em nome do Senhor irá nos orientar. Então vejam com qual humanidade os apóstolos do Senhor seguem o Senhor. Com uma humanidade marcada por uma constelação de virtudes que o Divino Espírito, pouco a pouco, já vinha edificando na vida deles e que vai levá-los à máxima edificação. Como é bonito, queridos irmãos e irmãs, celebrarmos juntos a memória dos dois apóstolos que vão também entregar a vida pelo Senhor. Mas antes de falarmos disso, vamos retomar esse outro ponto. Além de terem a humildade de deixar-se corrigir pelo Senhor e de deixar-se orientar por Ele, ambos os apóstolos não antecipam suas decisões às decisões do Senhor. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver por diversas vezes São Paulo recolhido em oração, juntamente com seus colaboradores, para compreender o que o Senhor quer que eles façam. Por mais que tivessem clareza sobre algo, uma compreensão melhorada, recursos à disposição, ainda assim não se deixavam levar pelo ímpeto do momento, mas queriam em tudo serem agradáveis ao Senhor e compreendiam que o que mais agrada o coração do Senhor é um coração humilde e obediente. E tanto Pedro quanto Paulo ofereceram um coração assim ao Senhor. E permitiram que o Senhor, no seu amor e no seu cuidado como bom pastor, modelasse ainda mais o coração deles no itinerário da obediência e da humildade. A ponto de serem conduzidos
através da história da vida de cada um, onde o Senhor os queria levar, para que pudessem juntos, mas em tempos separados, um pela cruz, o outro pela espada, para que pudessem derramar o sangue em comunhão com o Senhor. Em tudo amaram ao Senhor, percorreram o mundo e entregaram a vida com Cristo. Com o Senhor, pelo Senhor e no Senhor viveram seus dias e entregaram com Ele, pela santificação da inteira Igreja, as suas próprias vidas. Bendito o discípulo do Senhor que, amando, vive cada um de seus dias por amor ao Senhor e entrega sua vida com Ele pela santificação do mundo. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a intercessão de São Pedro e de São Paulo apóstolos, para que nós também tenhamos um coração que se deixe conduzir pelo Senhor, que se entregue por amor a Ele. Veja, o que Pedro hoje pôde ouvir, as portas do inferno nunca prevalecerão. O Senhor mesmo estará com ele na hora de fechar e na hora de abrir. Como é bom ouvirmos esta promessa declarada a Pedro, que se cumpre a cada um de nós: eu estarei convosco até o fim. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Que essa promessa que nós olhamos na tradição apostólica e que vemos efetivamente acontecendo no seio da Igreja, na autoridade do Santo Padre, que a evidência dessa promessa que se cumpre nos leve à alegria de cantarmos: o Senhor fielmente cumpre a sua palavra. Ele prometeu estar no meio de nós e assim permanece, aleluia. Ele prometeu nos dar palavras de vida e assim o faz, aleluia. Ele nos livra da morte e nos conduz à vida eterna, aleluia. Ele preparou uma morada para nós e nos conduzirá até ela, aleluia. E que nós possamos cantar com júbilo todas as promessas do Senhor, pois o Senhor é fiel e eterno o seu amor. Que o testemunho dos santos apóstolos iluminem o nosso coração e aumentem em nós o compromisso de fidelidade em resposta a esse amor fiel do Senhor, que jamais diminui por cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe da Igreja e Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Abençoai e protegei o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.